Bom dia, Gilberto. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Que bom, né, essa iniciativa da academia, essas lives da academia, vai ser muito bom para a gente poder discutir aqui um ressurgimento do direito do trabalho nesse período. Estou muito feliz com essa iniciativa. Deixa eu ver se eu vejo a Denise para a gente começar. Eu acho que vai ser muito bom. A semana que vem nós temos a tua, né, Gilberto? E depois vamos ter que combinar uma com o Guilherme também. Vamos ver se a Denise aparece aqui. Querido Gilberto, parabéns a ti que sempre nos incentiva. Isso da academia é realmente uma alegria, né? Participar da academia tem sido uma experiência muito boa. Tenho gostado muito. Vou ver se eu chamo a Denise. Denise, eu acho que se a gente não fala aqui, eles encerram. Então, o importante na live é que a gente fique falando. Deixa eu acenar para a Denise e convidar a Denise. Deixa eu convidar a Denise de novo aqui. Transmitir. Funcionou. Funcionou. Então, tudo bem? Bom dia. Hein, Denise, uma coisa é falar sobre teletrabalho, outra coisa é vivenciar a experiência de teletrabalho. Em teletrabalho, né? Mas é muito bom, é muito bom. Então, bom dia, Denise, bom dia a todos. Bom dia. Já temos aqui 5 amigos nos assistindo. Coisa boa. Eu quero começar agradecendo muito o Gilberto, que apoiou essa iniciativa, e eu acho que isso vai estreitar os nossos laços e vai ser muito interessante para a gente trocar experiências, né? É uma novidade, então nós vamos nos acostumando. Eu também não sei fazer muitas coisas, mas vamos aprender. Acho que essa é a 4ª ou 5ª, mas nós vamos começar. Então, muito bem. Obrigada. Muito bem. Eu que agradeço. Deixa eu fazer os meus registros também, Lu. A gente aqui está... Eu gostei da tua fala, 5 amigos, porque juntando com nós duas somos 7. Nós nos tratamos dessa maneira muito afetiva e eu acho que isso faz toda a diferença nesses tempos onde a tecnologia é a nossa mediadora, né? Eu também quero fazer o agradecimento primeiro a ti por poder estar aqui, pelo convite que tu me fazes para debater um assunto que me é tão caro, no sentido de querido, né? E agradecer à nossa Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, que nos apoia nessa iniciativa, que nos estimula, especialmente pensando que ela, enquanto academia, é uma propagadora de conhecimento, né? A gente está fazendo exatamente aquilo que a academia tem por missão e estamos servindo como instrumento para esse cumprimento da função social da Academia Sul-Rio-Grandense. Então, obrigado. É bom estar aqui contigo, é bom estar aqui com os nossos amigos. Então, Denise, querida, eu estou pensando, não sei se a gente conversa um pouquinho mais vamos fazer o nosso planinho aqui, comentar com eles, ou tu já começa, tá? Então, o que tu pensou, Denise? Porque é o seguinte, a gente tem esse novo teletrabalho, tem o teletrabalho antigo e tem algumas distinções aqui para fazer. Então, eu queria ver como é que, acho que a gente pode fazer, começando por essas distinções, né? Enquanto eles entram, assim, só para a gente ter mais um pouquinho de público, que eu aprendi que tem que dar essa enroladinha inicial. Esse tempinho, muito bem, tu tá expert. Não, mais um pouquinho tu larga a carreira e vai virar blogueira, né? Não, eu acho que é só por esse período de pandemia mesmo. Tá bem. E os meus filhos nem acreditam que eu aprendi, mas assim, às vezes eu ainda esqueço onde é que aperta, onde é que é. Exatamente isso. Eu tenho que ter um roteirinho do meu lado, assim, clique aqui, clique lá, que nem a minha máquina de lavar roupa, mesma coisa. Isso aí tem que deixar pré-programado.
Mas, Denise, o importante nesse tema, assim, é que uma coisa que era para ser, que era tratado, ao menos pela CLT, vinha crescendo, obviamente, o teletrabalho, de repente passou a ser, o que era excepcional passou a ser normal, e o que era normal passou a ser excepcional. Então, houve essa troca total, mas eu acho, assim, que a gente pode contextualizar, né, um pouco, e eu vou te deixar falar, assim, por uns 10, 15 minutos, tá bem. Meio contínuo, para te poder expor, e depois eu vou dar uma interrompida e a gente continua, tá bem? Perfeito. Então, a qualquer momento, não tem problema nenhum. A gente pode começar, então. Vamos conversando. Então, assim, eu acho bem pertinente, inclusive, esse nivelamento inicial, porque logo que estoura a pandemia e as empresas começam, antes mesmo da MP, a pensar o que fazer, eu recebo uma série de indagações, porque eu tenho um certo passado com a figura do teletrabalho, me indagando assim, tal coisa é teletrabalho ou tal coisa é home office. O que é home office, o que é teletrabalho? Né? O que é trabalho à distância? Existe diferença entre essas coisas, entre essas figuras, entre esses institutos? E eu vi que houve uma grande confusão. Assim, o uso popular do instituto, em especial da sua expressão em inglês, home office, né, acabou levando a essa dificuldade, especialmente pela área de gestão de recursos humanos das empresas. Então, eu queria dar alguns passos atrás, efetivamente. Isso é algo que eu enxergo que a gente estava precisando desse espaço. Porque a figura do teletrabalho, ela não tem uma origem tão nova, né? Ela não é assim algo desse século, inclusive. Ela olha para trás há alguns séculos. A gente já tem um estudo sobre isso. E a conexão do teletrabalho, a existência dele está diretamente vinculada com a questão da tecnologia da comunicação. Quando foi possível enviar ordens de trabalho e até mesmo receber o trabalho por qualquer canal comunicativo, se pode dizer que ali se teve um embrião de teletrabalho. Então a gente vai mais para trás. Quem estuda teletrabalho normalmente se depara ali na década de 70 com um sujeito chamado Niles, que é da área da administração e que, enfim, é inclusive apelidado como o pai do teletrabalho, porque ele visualizou a possibilidade de mandar o trabalho ao trabalhador e não de recebê-lo, né, este trabalhador no ambiente da empresa. Mas, na verdade, o nascedouro está lá atrás, está com o telégrafo óptico ainda. Quando nem eletricidade se pensava, né, se adotava nos processos produtivos, e com o telégrafo óptico foi possível enviar ordens de serviço e receber, pelo menos, informações do serviço prestado. Né? Então, o que eu quero destacar com isso? Que teletrabalho é aquilo que tem tecnologia de informação e comunicação mediando esta distância. Todo o resto é outra coisa. Né? De tal sorte que nós podemos falar em home office, mas home office não será sinônimo de teletrabalho. Né? Eu enxerguei, nesses tempos de pandemia a gente assiste mais televisão, e enxerguei iniciativas de algumas indústrias da área têxtil que mandaram as máquinas de costura para casa das suas funcionárias costureiras, ou dos seus funcionários costureiros, sem apelar para gênero, identificando atividades, né? E isso, né, o trabalhar costurando em casa é teletrabalho? Não, não é teletrabalho, mas é home office? Sim, pode ser home office, porque o home office na sua leitura básica é trabalho em casa, é trabalho em domicílio. Né? É claro que o home office, ou invertendo um pouco a história, o teletrabalho pode se dar em home office. Eu só preciso ter um trabalho propício para isso. Né? E aí a gente começa a falar em trabalhos da época da sociedade da informação, trabalhos que lidem com processamento, armazenamento, transmissão de dados, né? Que boa parte da população, a gente olha para a Europa e enxerga isso bastante forte, hoje atua. Né? Há diversos profissionais, hoje a educação está maciçamente online, né? Porque pode trabalhar nessa ideia de prestação de serviços, onde a entrega é entrega de conhecimento e a recepção é
recepção de conhecimento, né? Talvez tenha sido um dos primeiros setores, né, Denise, a educação. Exatamente, que se movimentou, né? Rapidamente se movimentou. Nós tivemos algumas instituições de ensino que se movimentaram antes mesmo da MP, né? Já enviando mensagens à sua comunidade acadêmica e dizendo que passariam a operar, se o isolamento social se confirmasse, na modalidade online, já trazendo uma série de instruções. Eu acho que tu trouxeste muito bem a realidade, assim, nós fomos atropelados, né? A sociedade em si foi atropelada. Nós ouvíamos falar de teletrabalho, alguns eram tidos por excêntricos, né, por trabalhar em casa, assim, parecia uma opção de vida um pouco diferente, tipo assim, ser vegano, né? Mas o que se vê hoje é que maciçamente a sociedade brasileira, a população economicamente ativa está em regime de home office, né? Justamente porque nós temos assim um pouco mais de inclinação para a área de serviços, especialmente nos estados, unidades federativas, com um pouco mais de desenvolvimento, né? Então essas comunicações, né, nos alertaram aos trabalhadores e deixaram as empresas num ritmo frenético de estudo e preparação, né, para a posta em marcha desse regime de trabalho diferenciado, que alguns de fato têm chamado de novo teletrabalho, e que eu não sei até que ponto é novo ou se é um teletrabalho ajustado, o velho, o de sempre, ajustado a uma situação de urgência, né? De urgência, eu acho que essa é a palavra. E em razão disso é que a gente acaba tendo uma participação do Estado na sequência para trazer alguma segurança jurídica, digamos assim, né, as partes a partir assim de uma fala mínima, né, dizendo, olha, é possível trabalhar dessa forma e, ademais dos requisitos que já estão na CLT, observe-se isso aqui se dispensa, porque, enfim, não temos esse tempo todo e vamos lá, né? Mas eu acho bacana a gente retomar essas questões conceituais, justamente porque, primeiro, né, na condição de acadêmicos nós temos que empregar bem os termos, né, não podemos usar home office como sinônimo de teletrabalho, e fica aí um alerta, e segundo, porque na condição de operadores jurídicos, de assessores de empresas, ou até mesmo de sindicatos, sejam eles econômicos ou profissionais, nós também precisamos elaborar os nossos documentos utilizando as expressões apropriadas, né? Então, se a gente é advogado daquela indústria têxtil que manda as máquinas de costura para suas empregadas, a gente não vai falar que elas estão em teletrabalho, né? A máquina, até onde sei, em que pese tecnologicamente fosse possível, não recebe as diretrizes por software, comunicação, Wi-Fi ou sei lá o que, e tampouco envia qualquer tipo de produção por ali, né? Tecnologicamente a gente sabe que chegaremos a esse ponto, né, de recebimento, impressão 3D, essa coisa 3D, toda, sim. Né? Mas o que se visualizou foi isso e me chamou muito a atenção, efetivamente, essa possibilidade de trabalho em domicílio em diversas atividades, em diversas áreas da economia e não só, né, nessa modalidade teletrabalho. Acho que é bem importante, bem isso aí. Eu queria também destacar o seguinte, Lu, tu vai me interrompendo, porque se deixar, tu sabe, tu é casada com um italiano, e o italiano quando pega a palavra, ele tem dificuldade de largar, né? Mas eu queria também destacar, assim, que além da questão conceitual, que já traz uma certa localização sobre o que é o teletrabalho, a gente teria que trabalhar também com as características próprias do teletrabalho. Eu já venho estudando esse instituto há bastante tempo, como diz uma amiga minha, desde o século passado, e de fato eu e tu também nos conhecemos desde o século passado, né? Que eu já tenho algum projeto de pesquisa, alguma coisa nessa linha, já venho olhando o teletrabalho,
Então, já é possível termos características, modalidades, enfim, toda aquela construção epistemológica organizada, né? Então, as características do teletrabalho, elas também nos levam a ter essa tranquilidade para saber se estamos utilizando a figura, se não estamos utilizando a figura. Então, o que E quais caracteriza o seriam? teletrabalho? Pois é. É E a gente essa poderia distância. a gente já poderia fazer do antigo e já da lei nova. O que seria Sim, já fazer aí é que está. Nessas características, eu ainda continuo enxergando exatamente a mesma coisa entre o regime CLT e o atual regime CLT mais MP. Porque eu continuo entendendo assim, não é que nós tenhamos esquecido a CLT, a gente está utilizando de maneira subsidiária e supletiva a MP em função do momento especial que vivemos. É um momento, como o nome indica, de calamidade, é um momento grave, né? Em que algumas questões precisam ser dinamizadas, algumas questões envolvendo a logística da própria relação e do contrato em si, né? Mas as características para mim seguem as mesmas, ou seja, uma das características é a questão da distância geográfica, fisicamente as partes não estão juntas, empregado e empregador não estão sob o mesmo teto, e antes ou agora temos isso igual. Né? A questão tecnológica como mediadora da distância, antes e agora, temos ela como requisito. Tanto que o 75B da CLT é basicamente repetido pelo artigo, acho que é quarto. Parágrafo 1º, né, da MP 927, que desconsidera-se teletrabalho aquele que, enfim, preponderantemente é prestado via tecnologia da informação e comunicação. Né? Então, o perfil tecnológico, e não é qualquer tecnologia, porque alguns poderiam me dizer, mas espera aí, máquina de costura também é tecnologia. E eu concordo, assim como uma enxada também é tecnologia, né? Depende da experiência. É instrumento, né? Sim. Claro, porque tem essa ideia. O que é tecnologia? É um instrumento, é um método, é um fluxo, enfim, que torna algo mais eficiente e que venha auxiliar o fazer humano, né? Otimizar o fazer humano. Então, que a máquina de costura é tecnologia, eu não discordo nem um pouco, mas não é tecnologia da informação e comunicação. E isso me parece que tem que ficar bem claro, né? Então, o perfil tecnológico tem que existir e é um perfil tecnológico específico. Nós temos que ter nos processos tecnologia de informação e comunicação. Um outro elemento caracterizador é o organizativo. Então, a gente já falou do geográfico, do tecnológico, e o outro é o organizativo. Né? O que é o organizativo? A empresa tem que estar, o empregador, o tomador do serviço tem que estar organizado para ter trabalhadores remotos. E esse último quesito, eu diria que os dois últimos quesitos foram os do atropelo, porque geograficamente nós fomos obrigados ao distanciamento, né? Empurrados para dentro das nossas empurrados, compulsório, cada um na sua casa, né? E aí tivemos que, às pressas, implementar a questão tecnológica, que mediaria a distância e que viabilizaria a continuidade do trabalho desse setor produtivo, a viabilidade desse setor produtivo, né? E da mesma maneira, a organização dos empregadores teve que, a toque de caixa, ser pensada, disponibilizada, né? Isso fez com que, inclusive, algumas empresas ficassem uma semana, duas, pensando o que fazer, um limbo, né? Sem atividade, com seus trabalhadores em casa, sem saber muito bem de que maneira procederiam. Nós temos aí na assessoria jurídica algumas situações assim, onde nós temos um espaço das relações em que não tivemos como enquadrar em outra coisa. Olhamos para o empregador e dissemos, pague os salários do período, você ficou dormindo, né? Ou você não conseguiu se agilizar em tempo de utilizar as ferramentas que as medidas provisórias, especialmente a 927, no nosso caso, traziam. Né? Então, só para lembrar, Denise, assim, só para te dar um pouquinho de respiro aqui. De respiro, tomar uma água. O que a gente tem de medidas, né? Então, a medida provisória 927, ela trouxe a preservação do emprego e renda. De novo, eu tenho acostumado a dizer que a ideia de renda é interessante, porque sinaliza que tem alguma coisa que não é só salário, que não vai ser o empregador que vai arcar com esse problema
do não trabalho, mas entre as medidas, a primeira que está listada ali no artigo 3º, tá? As medidas é o teletrabalho, mas teríamos antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, que segundo alguns doutrinadores, no Brasil a gente chega a ter 10 feriados, então 10 dias aqui o empregador já poderia usar. O banco de horas negativado, o que significa? O empregado vai ficar sem trabalhar e vai trabalhar depois, ou gerar o banco de horas, se o empregado já tivesse um banco de horas. Já tinha crédito, poderia. Então, aí as empresas estão fazendo aqueles turnos de trabalho, justamente, às vezes, para zerar esses bancos de horas. Suspensão, bom, aí teríamos mais umas questões de suspensões de exigências administrativas de segurança do trabalho. Isso aqui foi cancelado pelo Supremo, no certo sentido, né? Alguma parte do sofreu alguma 29, alteração. E direcionamento do trabalhador para qualificação, saiu todo o novo direcionamento, que era do artigo 18, também foi declarado inconstitucional, porque não dava um aporte financeiro, e o diferimento do recolhimento do FGTS. Embora o direcionamento para qualificação, que também era um assunto que a gente até poderia emendar com a questão do teletrabalho, ele até existe, Denise, mas ainda pelo 476 antigo da CLT, que prevê uma certa remuneração para o empregado. Então, essas são as nossas medidas. E o teletrabalho, pelo que eu andei olhando, assim, então temos quase 300 acordos coletivos formulados. O teletrabalho foi levado para ser algo que o empregador decidiu e pronto. Uma decisão unilateral, algo que era... Eu achei que essa é uma diferença importante da CLT para a medida provisória, que antes era bilateral e agora ficou unilateral, o empregador decide e pronto. Então, não tem oposição nessas medidas, basicamente elas são do ius variandi do empregador. Isso aí. Essa diferença ela é importante e nem todos os trabalhos são viáveis desta forma. Pois bem, então, assim, para te dar a deixa de novo, né? Perfeito. Nós fomos lançados nesse teletrabalho emergencial, né? De emergência. E o artigo aqui, só para colocar aqui, uma problemática importante, Denise, também vai ser a questão do controle de jornada ou não controle de jornada, porque depois que veio a MP, só para falar um pouco geral das MPs, da 927, então, que estabeleceu essas medidas, a 936 veio com a possibilidade de reduzir jornada e reduzir salário, e o empregado receberia o bem, que é o benefício emergencial, que foi regulamentado pela portaria 10.486. Aí o teletrabalho não ficou excluído. Então, tá uma certa confusão também, se está incluído, se não está incluído. E essas são as questões principais, assim. Mas eu acho importante a gente retornar um pouquinho. Eu avancei um pouco para colocar ótimo. Quem entrou. Me deixou diversos pontos. Quem entrou agora, né? E aí tu volta para nos dizer assim, ó. Excelente. Trabalho digital é teletrabalho, que a gente estava ainda naquelas distinções, home office, ou seja, todos somos botados no domicílio, mas o teletrabalho poderia ser feito de várias outras formas. Claro que sim. Em época normal, num espaço de coworking, poderia ser num centro de trabalho remoto, enfim. Né? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho isso aqui. Porque E isso é bem também base, né? Se antes a gente estava trabalhando as características, agora, na verdade, a gente avança para a questão das modalidades de teletrabalho, que antes também já se estudava e se tentava categorizar, né? Acho bem interessante essa tua chamada com relação aos locais de onde se poderia irradiar o trabalho, a prestação de serviço do sujeito trabalhador de onde se daria, porque um dos critérios para categorizar, né, classificar o teletrabalho, envolvia isso, né, de onde ele é prestado. Ele é prestado da casa do sujeito trabalhador, aí já falamos em teletrabalho home working, né, teletrabalho em home office. Ele é prestado de qualquer lugar, de um shopping, da praça, enfim, desde que tenha conexão à internet, perfeito, falávamos em teletrabalho móvel ou nômade. E a expressão coworking é uma expressão relativamente nova para nós brasileiros, né? Basta ver que, de onde falamos, aqui em Porto Alegre, existem algumas estações, alguns locais de coworking que também são tidos ainda como espaços de exceção, mas que seriam bem interessantes para essa época. Porque
Hoje a gente fala em isolamento social mesmo, cada um na sua casa. Mas poderá chegar um momento em que não seja necessário esse padrão de isolamento. Entretanto, não recomendável ainda o convívio de 200 pessoas no mesmo espaço de trabalho, né? Se fosse trabalho tecnológico. Né? Mas diluindo isso e tendo equipes num coworking, por exemplo, 10 pessoas com distanciamento necessário, etc, nós já viabilizaríamos um trabalho em equipe, um trabalho onde as pessoas se vissem, e ali tem uma outra questão que acho que a gente pode conversar depois, que é a questão do adoecimento por isolamento, né? Então isso já dentro das estratégias de proteção que a empresa pode ter, de atenção com o seu funcionário que a empresa pode ter, estaria esse tipo de mobilização das equipes para espaços menores, onde o distanciamento fosse possível, onde o controle sanitário fosse mais adequado, enfim, né? Acho que o coworking pode ser o espaço interessante. Né? Mas é bem importante a diferença disso tudo, porque a gente vai ter uma série de figuras hoje estudadas dentro da teoria, digamos assim, do trabalho digital e que precisam do nosso cuidado. Né? Hoje a gente fala em smart working, hoje a gente fala lá na Itália em lavoro agile, a gente fala em cloud work, a gente fala em crowd work, né? E qual é a diferença dessa coisa toda com o teletrabalho? Né? A plataforma mesmo tem uma relação muito próxima com o teletrabalho, embora se diferencie, né, Denise? Isso é importante. Exato, por quê? Porque o teletrabalho, ele não necessariamente precisa de uma plataforma, começamos por aí, o quesito tecnologia pode ser e-mail, né? E as partes se comunicam por e-mail, eu mando o serviço, o trabalhador me devolve o serviço que é baseado em informação, trato, manejo e transmissão de informação, então... E o trabalho em plataforma não é teletrabalho. O trabalho em plataforma pode albergar diversas modalidades de prestação de serviço, a começar pelos motoristas de aplicativo, né? Então, quer dizer, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é tentar limpar um pouquinho esse caminho, esse espaço, e esclarecer as coisas, porque, em especial, né, ok, eu entendo que não é função dos canais de comunicação social, dos canais de mídia, etc., ter esse preparo todo, né, ter esse esclarecimento, mas é nossa função fazer isso, né? De alguma maneira dizer o que é cada uma das expressões, cada uma das figuras, né? O trabalho em nuvem, o trabalho coletivo despersonalizado, esse trabalho absolutamente flexibilizado, que é o smart working, é uma certa mistura, se tivéssemos como dizer, entre o teletrabalho e o trabalho intermitente, para nós, né, como nós conhecemos. É bastante com o acréscimo, a pimenta ainda de não ser vínculo empregatício. O smart working é o suprassumo do flexibilizatório, né? Porque flexibiliza espaço, flexibiliza tempo, flexibiliza a natureza da relação, né? Não pressupõe prestação continuada. Que é importante a gente voltar um pouquinho, Denise, então, o tipo de relação, a gente não tem ainda uma regulação para o trabalho digital em plataforma, mas para o teletrabalho nós temos, e a CLT optou em mantê-lo dentro da relação de emprego. Então, isso me parece, eu até acho assim criticável, de certa forma, porque as novas formas de trabalho ainda não foram incorporadas. Mas esse não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Então, a gente não sabe bem onde encarar. Onde encarar não, como encarar essas dificuldades e onde enquadrar. Se a gente cria um direito novo ou se a gente teria que usar aqueles mecanismos que já temos, né? E isso aí, o direito comparado nos dá muita pista, né, de como classificar. É bem interessante isto, e eu tenho dito o seguinte... muitos têm falado do direito do trabalho da emergência, ou o direito emergencial do trabalho, né? Utilizando a expressão no sentido de um direito do trabalho
da situação perigosa, desse momento difícil, né, desse momento tenso que todos nós estamos vivendo. Mas eu gosto de olhar para uma outra significação da palavra emergência, a significação do emergir, o direito do trabalho que emerge disto tudo, né? E eu acho que nós estamos recém começando um processo de emergência, no sentido de brotar, no sentido de sair desse momento sufocante até que nós estamos passando. Que trabalho é esse que restará pós-pandemia e que direito do trabalho é esse que se inicia a construção agora na pandemia em termos de Brasil? E é absolutamente necessário olhar para fora, né? Não apenas com relação às medidas de emergência no sentido de urgência, né, que a gente vê que outros países estão tomando, mas para captar outras experiências. E aí eu trago, porque a figura é bem interessante, a figura do lavoro ágil da Itália, né, que já existia antes da pandemia, e que, em que pese não trabalhe necessariamente com a figura do trabalho subordinado, do emprego, protege o trabalhador. A Itália tem uma série de figuras assim, e a Espanha também, por exemplo, já começou a construir figuras assim. O trabalhador autônomo, economicamente dependente, é uma figura com esse sentido, de não vinculado empregaticiamente, mas de protegido socialmente. Né? Através do quê? Não da inserção do sujeito dentro do conjunto próprio lá de regras para o vínculo empregatício, constante do Estatuto dos Trabalhadores, mas com uma lei trabalhista, natureza trabalhista, não empregatícia, né? Que lhe traz todo um conjunto que acaba sendo próprio para ele e protetivo minimamente para ele. Prevê pausas anuais, prevê algum apoio no sentido de previdência social, né? E assim, uma construção, meio do caminho, começa a ser feita. E nós temos que olhar para isso, né? O movimento de albergue das relações não empregatícias tem que acontecer, o direito do trabalho vai ter que se abrir para essas relações não empregatícias de uma maneira ampla e efetiva, né? E isso não apenas parte de nós, operadores jurídicos, advogados, magistrados, etc., mas também da sociedade num todo, em especial do seu deságue no Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que enxergar essas relações a partir desse prisma diferenciado, onde não tente encaixar as coisas como emprego, mas reconheça as coisas como são e as proteja como são. Eu tenho associado as relações de trabalho às relações de família, né? E me parece assim que se a gente observa as relações de família hoje, já se tem uma certa tranquilidade com alguns arranjos familiares. As pessoas não quiseram o arranjo que legislativamente estava previsto e inclusive dito, reconhecido como família. Família é isso, né? Não, família é o que eu quero que seja, né? E não por isso eu pretendo estar fora da proteção do Estado. Eu quero que o Estado continue me enxergando, né, e me tutelando nas controvérsias, enfim, nas situações de necessidade que eu tiver. A gente vai chegar, eu espero, né, que o direito do trabalho que emerge dessa desse novo patamar, né, nos leve para outro platô também, de maturidade com relação às relações de trabalho, onde a prestação de serviço pelo meio digital, seja teletrabalho, seja plataforma, não precise, para efeitos de proteção, de deferimento de qualquer coisa, passar pelo questionamento da natureza jurídica da relação. Protege-se por ser trabalho, protege-se por termos um humano do outro lado, né? É uma, como é que se diz, uma reflexão um pouco mais ampla e sim, talvez com uma matriz filosófica maior, né, mais profunda que a gente precisa fazer. Na linha que a OIT tem proclamado, que eu preciso, isso aí. Que eu preciso proteger o ser humano que trabalha. E eu achei interessante porque a gente fala tanto em automação, então obviamente eu vou ter humano e robô trabalhando lado a lado. E eu tenho que enfocar no ser humano. E portanto a OIT fala nessa situação de pandemia, Denise, eu vou te interromper um pouco, ela fala assim, primeiro, que é um desastre, tá? Tem uma resolução, aliás, desculpe,
tem uma recomendação a 205, a OIT classifica todas essas situações de pandemia como um desastre, tá? E isso é importante, por exemplo, eu fiquei pensando, é importante se a gente consegue encaixar com essa terminologia, a gente também consegue pensar, por exemplo, numa liberação de fundo de garantia para os nossos trabalhadores. Penso Tá? que Então, sim. achei isso aqui interessante. E outra Ponderável. coisa que a OIT diz que é uma necessidade de proteger os mais vulneráveis. Então, olhar de uma perspectiva de gênero, olhar uma perspectiva dos imigrantes, do trabalho doméstico invisibilizado, quem sabe agora ele passa a ser enxergado quando a gente passa a se colocar no lugar dos nossos empregados domésticos. A OIT também coloca o seguinte, que eu preciso, para o futuro do trabalho, né? Eu preciso capacitar o trabalhador, que é bem o que a gente está nessa linha da nossa conversa. Eu preciso ter instituições fortes, então aqui entra a Justiça do Trabalho, as empresas são instituições do mundo do trabalho. As entidades sindicais. As entidades sindicais. Então, a capacitação, as instituições, tá? E a busca sempre, né, do trabalho decente. Então, assim, com condições de dignidade. Obviamente, a gente tem agora alguns limitadores, mas a gente não gostaria, né, que o judiciário, enfim, partisse de uma ideia de diminuir esses direitos fundamentais. Obviamente, eles se rearranjam em função da supremacia do interesse público, que é proteger a saúde. Lembrando que o estado de calamidade declarado na Lei 13.979 a gente está numa situação de força maior. Né? E tudo isso orienta, então, essa interpretação de que é a força maior? Algo previsível, mas não, muito bom. Que não pode ser evitado. Então, a gente tem que trabalhar com esses elementos e dar uma mudada um pouco na ideia da força maior da CLT. Ela é uma força maior, mas alterada para o sistema da pandemia. Então, eu acho que isso é interessante a gente colocar essa proteção do trabalhador. E nesse sentido, Denise, eu te perguntaria quais são os direitos fundamentais aqui, então já que a gente está falando de ser humano, que tu acha que são os mais importantes, que tem que ser olhados e que não pode ser flexibilizado nesse momento de trabalho em casa à distância, ou trabalho remoto, ou trabalho, enfim, o teletrabalho, né? Que diz ali o artigo 4º da MP 927. O que tu pensa, assim como estudiosa do tema, quais são os limites, né, dos direitos fundamentais e no que aquilo não é possível que a gente abra mão de jeito nenhum de certos limites protetivos? Assim, falando de trabalho decente. Isso aí. Pensando no teletrabalho, que é o nosso foco, e pensando assim no teletrabalho com vínculo empregatício, acho que a gente tem uma situação mais confortável para falar, né? Porque nós navegamos ali dentro do grande espaço do artigo 7º da Constituição e é dentro desses limites que nós vamos operar, com alguns pontos, inclusive, onde a gente para, né, e diz, isso aqui, nesse período, pode ficar um pouquinho mais facilitado, né? Facilitado. Então, quando a gente fala em teletrabalho, e ele não é empregatício, porque pode acontecer, nós podemos ter o teletrabalho sem vínculo empregatício, né? Não há uma obrigatoriedade, o teletrabalho pode ser autônomo. Esse teletrabalho sem vínculo empregatício é o que nos traz mais dificuldades. Por quê? Porque não há alguém responsável pelo volume de trabalho desse prestador de serviços. Não há alguém responsável pelo padrão mínimo de remuneração, valor hora de remuneração deste prestador de serviços. Não há alguém responsável por nada, né? Nós podemos daí sim entrar nessas figuras diferentes de prestação de serviço na área digital e começar a pensar nesse trabalhador integrando uma multidão de trabalhadores, né? Uma grande nuvem de trabalhadores, digamos assim, né? Aquele cenário onde se manda a demanda de serviço para algum lugar digital e desse lugar vem o trabalho realizado e nós não sabemos o nome, o gênero, nada. Aliás, hoje talvez nós não saibamos mais sequer se foi um ser humano que prestou o serviço para nós. Já que o nosso foco é teletrabalho e já que nós estamos navegando entre CLT e MP, nós, a meu ver, precisaríamos observar o artigo 7º, tá?
É óbvio que o artigo 7º, ele vem regulamentado em muitas coisas por lei infraconstitucional. E aí sim a gente chega, né, às disposições da CLT. Alguns me perguntariam, tá bem, Denise, mas e a jornada, né? Porque isso é uma coisa que todos nós estamos experimentando hoje. Quem está trabalhando nesse regime online, seja do Poder Judiciário, seja do meio educativo, sejam os advogados, né, operando dessa forma da sua própria casa, tem encontrado essa dificuldade. Que terão agora, adicionalmente, que fazer as teleaudiências. Audiências, exatamente. Está sendo um estresse grande, né? Sim. De todos. Então, os profissionais liberais estão com problemas de certa forma, com o trabalho por meio telemático. Os autônomos estão com essa dificuldade de se reinventar. E até o trabalho presencial, ele passou a ser parcialmente teletrabalho, na medida, por exemplo, que um restaurante que trabalhava presencialmente agora passa a oferecer o seu serviço por meio de teleentrega. Então, assim, eu posso ter aquela operadora que antes atendia o telefone de dentro do restaurante, Telepizza tal lugar, boa noite, né? Trabalhando da sua casa. Sim. E fazendo a recepção dos pedidos, né? E passando por WhatsApp ou sei lá, qualquer outra plataforma de comunicação para o sujeito que está ali, o único sujeito, ou o cozinheiro, né? Tá o cozinheiro, o motoboy que fica levando e trazendo e a mocinha da casa dela, né? Essa mocinha, né? Qual é o volume de trabalho que ela tem, né? Nós estamos aprendendo algo que tem muito a ver com autogestão pessoal. Nós estamos tendo que aprender à força a fazer a gestão do nosso volume de trabalho. Porque o teletrabalho, vamos voltar aqui, né? O teletrabalho em si, ele traz consigo a aplicação do artigo 62, inciso 3 da CLT, que está confirmado pela MP. A MP 927 reitera isso, né? Dizendo que não estão sujeitos ao controle de jornada os trabalhadores em regime de teletrabalho. Ok, eu não estou sujeito ao regime de jornada, isso leva a uma série de implicações financeiras, eu não tenho hora extraordinária, ou adicional extraordinário, né, para as horas. E a MP fala que não vai ter, enfim, o trabalho de prontidão, ou não, que não se enquadra como telemarketing, né, para jornada de 6 horas, ou para qualquer outro efeito de regime. Então, a gente está tendo que aprender a ser mais eficiente, no que faz, a fazer mais rápido e de maneira mais eficiente o que faz, e a controlar os tempos de trabalho, né? Me parece que isso é um aprendizado para todos. Entre mulheres, nós comentamos nos grupos das mulheres, assim, o quão difícil está sendo o teletrabalho, e isso era algo que os estudiosos já levantavam, né? Que o teletrabalho feminino era diferente do teletrabalho masculino. Em especial porque até então a gente tinha um desígnio, mútuo acordo, aspas, mas um desígnio do empregador de maior atenção às mulheres, enviando-as para o teletrabalho, porque elas teriam ali socialmente outros compromissos, né? E a mulher então vai com o trabalho para casa e ao mesmo tempo em casa faz todas as tarefas que socialmente lhe são impostas, historicamente lhe são impostas. Ela cuida dos filhos, ela limpa a casa, ela atende um idoso acamado, é ela quem acaba fazendo tudo, né? Então hoje a gente tem... E eu só queria lembrar que nesse ponto, assim, a gente me ocorre muito aquela Convenção 156 da OIT, que é tratamento igualitário, igualdade de oportunidades para as pessoas com responsabilidades familiares. Isso aí. Ou seja, o que se quer? Um tratamento equitativo do ponto de vista de gênero. Ótimo. Para a economia do cuidado. Ou seja, se eu estou envolvida numa relação que eu tenho que ter cuidados, importa se eu seja irmão, se eu seja pai, se eu seja mãe, eu tenho que dividir, e o empregador teria que ter um olhar também para esse ponto, ao menos a política da OIT com essa convenção, acho muito interessante essa questão do olhar equitativo. Então, mas enfim, voltando assim à ideia,
que tu estava falando era essa questão do olhar, da mulher não ficar sobrecarregada. A questão E da de nós jornada aprendermos, e e de nós aprendermos a conjugar essas coisas também em nível familiar, né? Que nós consigamos estabelecer negociações familiares e que toda a estrutura consiga pensar que é um momento em que é necessária a conciliação dos diversos papéis, porque está todo mundo em casa, né? Então, tanto o trabalhador quanto a trabalhadora, enfim, independente dos gêneros, nós precisaremos conjugar as atividades laborais com as atividades da rotina de uma casa, familiares, né, da rotina de uma família, né, e isso me parece que é uma reflexão social, né, nós, talvez seja o nosso papel aqui, pelo menos, provocar isso, né, dizer, olha, pessoal, tem que haver aí, eu vi até alguma campanha social nesse sentido, alguns posts circulando em redes sociais, dizendo que, claro, porque historicamente é assim, mas que marido em teletrabalho não é hóspede, né? Que o isolamento social é um período em que todos estão em casa e ninguém é hóspede, né? Todos são responsáveis pelo funcionamento daquela família, independente dos seus afazeres de trabalho, né? Trabalho não doméstico, não familiar, porque o trabalho familiar também é entendido como trabalho, né? A gente precisa alargar um pouquinho esse conceito de trabalho para não ficar restrito ao trabalho subordinado, ao trabalho remunerado como o único que importa, como o único que tem valor social. Todos têm valor social. Né? Mas eu queria também, e daí trocando bolinhas, até porque na tua condição de magistrada eu acho que isso pode ser bastante frequente e ponderado passada a pandemia. Tenho escutado algumas considerações no sentido de argumentação, especialmente quando das dispensas de trabalhadores, de que a dispensa se deu ou por força maior ou por factum principis. E me parece que não é bem assim. Não é tão fácil a gente jogar a situação para esse enquadramento, ou do 486 ou do 501, 502 lá da CLT. Em especial pelo que o Estado já traçou. Né? Vejam, a gente tem a MP 927, a gente tem a MP 936, que nos dão diversas alternativas. Então, diante do cenário, simplesmente desligar os trabalhadores e jogar para uma situação de factum principis ou de força maior, não me parece que seja a postura empresarial adequada ao momento, do ponto de vista legal, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Qualquer lado que se observe. Eu enxergo que nessa atualidade toda, o empregador deverá, pelo menos, demonstrar que tentou utilizar outras ferramentas, que suspendeu o contrato, que antecipou férias, que enfim, né, tentou o máximo possível e mesmo assim, diante do quadro todo, né, de urgência, calamidade, desastre, né, ele não conseguiu segurar a existência do seu empreendimento e daí em diante os postos de trabalho. Mas eu acho que isso é uma reflexão e até fazendo ping-pong, eu queria te ouvir. Tu tocaste no assunto da força maior e nesse papel, né, de operadora, nesse papel de estudiosa. Como é que tu está enxergando a aplicação da força maior? Olha só, Denise, diz assim, ó, parágrafo artigo 1º da 500 MP. Não, eu vou na MP. Pois é. MP, vai lá. artigo 1º, parágrafo único. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 6 de 2020, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do artigo 501. Ou seja, para a MP, eu tenho uma força maior. Mas eu acho interessante essa tua abordagem da força maior com responsabilidade. Isso aí. Em que medida eu tenho a capacidade de reagir. Tá? Então, eu acho importante que se aplique a força maior, tá? Mas que se verifique, no caso concreto, qual era a capacidade realmente daquela empresa agir daquela forma. Assim como eu acho que é um período de responsabilidades recíprocas, conforme a capacidade de cada gente. Então, o Estado,
entra com o benefício emergencial e capacita e dá crédito e financia as empresas, não é por nada. É justamente para não haver a demissão. Mas veja bem, num primeiro momento, não foram restringidas as demissões. A gente não tem por exemplo, a gente não tem a adoção da Convenção 158 da OIT, que limita a demissão, ali do artigo 7º, a gente não tem uma política restritiva das demissões. A gente tem, assim, a participação aqui bem limitada, digamos assim, porque agora com as decisões do Supremo e com as MPs, para alguns casos a gente quer o diálogo social, a concertação social, a participação de outras pessoas, de outros entes que ajudem o setor privado a enxergar o empregador, digamos, o empresário, a enxergar medidas, né? Então, por isso ele precisa de bons advogados que o orientem, etc. E precisaríamos de bons sindicatos, mas a gente está vendo a dificuldade dos sindicatos se articularem também nesse momento. Então, o que eu preciso é que se mostre a gente presume a boa-fé, mas que ela seja vista. Por exemplo, não basta só alegar força maior e não pagar e não pagar nenhum acordo. É força maior e fecho. E aproveito também para demitir aquele empregado que eu não quero, aquele empregado que eu quero colocar que realmente não tem mais interesse para a empresa, aquele que já está aposentado e, portanto, já está idoso, aquela empregada que voltou recém de uma licença maternidade, que não é mais interessante para a empresa. Então, eu acho que aqui a gente tem que examinar uma força maior e um contexto probatório que me justifique a força maior. Não pura e simplesmente seja invocada como o argumento. O argumento único e assim, obviamente, há uma presunção, né, de dificuldade econômica, então a gente tem que ver essa questão da presunção, mas eu acho que na prática a gente tem que enxergar se aquele empregador realmente fez a sua parte aqui. Daí a força maior aqui, no meu ponto de vista, no momento ela vai demandar um pagamento quase que total aqui das parcelas rescisórias. Acho difícil, porque previa-se uma indenização ali pela metade, que eu acho que funciona muito mais para os contratos a prazo determinado. Mas essa a minha modesta opinião. Eu acho que o 486 não se aplica. A 486, que é o fato do príncipe. Factum príncipe. Ele tem uma questão que é importante, que é o seguinte: é uma decisão que o governo toma dentro do seu juízo de oportunidade e conveniência, que o estado de calamidade pública ele empurra o empregador a mandar seu empregado para casa. Então não tem tanta uma conveniência, uma oportunidade. Ele não poderia, o Estado não poderia agir de outra forma. Ele teve que fazer com que o empregador adotasse essas medidas por força do regulamento internacional sanitário que obriga que se faça isolamento social. Então, digamos assim, o Estado também fica numa situação e que ele já tem que criar. Eu estava ouvindo ontem, o aporte financeiro é gigante. Assim, como é que o Estado vai se autofinanciar para financiar o setor privado? É uma grande dificuldade. Então, ele já está assumindo essa responsabilidade. Então, o Corona Voucher de R$600 para os informais e para os autônomos não venha da onde? Vem do cofre público. Então, a gente já tem, né, o Estado já está assumindo esse ônus, né? Agora, vamos pensar o factum príncipe. As poucas vezes que eu vi num processo judicial, em primeiro lugar, precisa um processo para apurar as responsabilidades. Então, eu vou esperar de um judiciário que está parado. Eu vou esperar 4 ou 5 meses. Veja bem, eu estava ouvindo, a prescrição não corre, né? Quando eu não tenho condições de acessar o Poder Judiciário. Isso aí já tem o J do TST, da SDU1. Tá? Então, excelente. Se eu não tenho condições de pedir a prestação jurisdicional, se eu não tenho acesso à justiça, como é que eu ainda vou interpor uma ação, aguardar o resultado final dessa sentença, para depois... Então, é de uma maldade, assim, não é razoável que se interprete pelo factum príncipes. Não é nem a questão de onde o Estado vai tirar esse dinheiro e tal, mas do ponto de vista do empregador e do empregado, não é justo que a relação se extinga se discutindo isso. Eu acho que tem que mesmo, se vai terminar a relação, que pague as rescisórias
e que o empregador assuma esses ônus, né? Embora, claro, talvez não possa assumir completamente, né? Mas, enfim, que possa assumir na medida do possível, encaminha para o seguro-desemprego, etc. Porque Denise, houve essas medidas, tem medidas, por exemplo, lançar todo mundo para o seguro-desemprego. Eu estava vendo os Estados Unidos, fez 2 ou 3 medidas que contemplam quase todos os casos. Poucas medidas, e a nossa é bastante complexa, né? Alguns países adotaram desde logo a proibição de dispensa, que é a nossa vizinha aqui, a Argentina. Uhum. Outros entraram com um aporte financeiro bastante grande, muito maior que o Corona Voucher. Por exemplo, o Japão, muito melhor a remuneração que o Estado deu para todos, uniformemente para todos os trabalhadores. Botou todo mundo dentro de casa e deu um valor único para todos. Então, acho que são medidas diferentes, conforme também a capacidade econômica. A realidade. E tem os nossos países aqui latino-americanos, coitados, que não conseguem nem, infelizmente, essa é a verdade, não conseguem nem retirar os corpos das pessoas que estão falecendo da frente da casa. Então, tudo depende de um aporte de um estado social mais ou menos forte que eu tenha. Né? Então, isso é uma dificuldade. Mas voltando eu concordo. ao nosso teletrabalho, né? Vamos lá. O nosso teletrabalho, então, as principais dificuldades aqui, Denise, é enquadrar para que esse teletrabalhador possa ganhar o benefício emergencial. Se ele for ganhar o benefício emergencial, ele tem que provar que a produtividade dele foi reduzida. E isso parece um contrassenso no teletrabalho, aquilo que tu disseste, a tendência da gente é não gerenciar o tempo de trabalho e trabalhar mais. Então, ele vai ter que provar uma produtividade reduzida e um decréscimo salarial. Seria o ajuste para depois o empregador não despedir esse teletrabalhador e mantê-lo trabalhando. Né? Seria um aporte para a empresa garanti-lo. Né? Eu estou enxergando com alguma dificuldade. Estou falando do ponto de vista fenômeno, instituto, com alguma dificuldade a conjugação do teletrabalho no seu sentido puro com as figuras da MP 936, a redução e especialmente a redução. Suspensão contratual acho que dá, mas a redução de jornada e salário, assim, a partir das ideias puras de ambos os institutos, parece que não conversam para mim. Porque nós temos na figura pura do teletrabalho uma total desvinculação da questão temporal. O teletrabalho foi pensado dessa forma. Se a gente busca as matrizes, né, lá da reforma trabalhista, o que levou o legislador a chegar ao 62.3, nós vamos ver que teve uma influência muito grande de uma associação que estuda teletrabalho há muito tempo e que trouxe a figura do teletrabalho desta maneira como deve ser. Trabalho criativo, atemporal, onde o trabalhador resolve o momento que ele vai trabalhar, onde ele recebe não pelas horas prestadas ou à disposição, mas pelas entregas que faz, né? Então, o conjunto me leva a uma não conjugação com redução de jornada, porque não há jornada no teletrabalho, né? Há uma outra lógica de funcionamento e, por consequência, de remuneração e de controle até mesmo do teletrabalho. Uhum. Quando eu chego nesse modelo híbrido que nós todos estamos vivenciando, que é um modelo onde se está teletrabalhando por toda a conjugação de características que a gente viu, mas na maioria dos casos com controle de jornada, porque o trabalhador tem que estar online às 8 da manhã e ele deve ficar online até, sei lá, às 5, 6 da tarde, eu começo a ter essa necessidade de esclarecer um pouco as coisas. Será que eu posso Denise, reduzir a jornada? Só para te dizer, já que você está na primeira live, eu te parabenizo, tá? A gente está encerrando aqui. Quando encerra 1 hora, cai. Então, então vamos terminar. Fazendo, então, razões finais. Razões finais. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Além dos agradecimentos, né, eu acho que a gente deve reiterar agradecimentos a quem organiza o evento, a Luciane, a quem dá base para esse evento, a nossa Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, a todos os que estão nos acompanhando, né, a gente está vendo aqui o pessoal interagindo, né, nosso presidente, o professor Gilberto Stirmer,
Eu acho que alguns pontos do teletrabalho têm que ficar bem claros e tudo parte dessa exata concepção do que é teletrabalho, que é o início da nossa live até aqui, né? Nós temos que entender o que é teletrabalho. Bom, que pontos são pontos delicados, a meu ver? Essa questão, né, do teletrabalho mais duração do trabalho, controle da duração do trabalho, no momento em que as partes optam de maneira escrita ou tácita por controlar o trabalho, elas acabam escapando dos benefícios do 62.3, passam a ter possibilidade de, enfim, visualização de extraordinário, né? E passam também a ser enquadráveis na questão